Oi, gente! A aula de hoje é sobre efeito estufa e aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável por manter as temperaturas médias do nosso planeta. Sem esse efeito, morreríamos congelados durante a noite. O problema tem sido a intensificação, o agravamento do efeito estufa causado pelos humanos com a emissão de gases poluentes na atmosfera. É no trânsito, é nas indústrias, é nas queimadas, enfim. Como o efeito estufa funciona? O efeito natural. A atmosfera é uma camada de gases que envolve a Terra. Dá pra gente ver aqui, ó, a imagem da atmosfera. Então aqui tá o solo, né, do planeta Terra, e toda essa parte aqui é a nossa atmosfera. Os raios solares atravessam a atmosfera, representados pelas linhas amarelas, e parte deles reflete de volta para fora, para o espaço. Parte do calor fica retido aqui na Terra. Então, sem isso, a gente congelaria durante a noite. É como se fosse o vidro de um carro. Quando deixamos o carro fechado no sol por muito tempo, os raios solares entram pelo vidro, mas ficam retidos lá dentro. Assim, quando vamos entrar no carro, sentimos que a temperatura dentro dele, é bem maior em relação ao ambiente externo. É muito quente, né, gente? Para entender qual é o problema que está agravando o efeito estufa e causando o aquecimento global, vamos usar o planeta Vênus como exemplo. Analisando aqui a posição dos planetas em relação ao Sol, tem aqui ó, o primeiro bem pequenininho Mercúrio, depois Vênus, depois Terra. Então Mercúrio sendo o mais próximo do Sol deveria ser o mais quente, certo? Só que não. Vênus é o mais quente. E a causa disso é a composição da sua atmosfera, que é muito densa e rica em dióxido de carbono. A gente já estudou a composição da atmosfera da Terra, lembra? Que a quantidade de carbono é bem pequenininha, a de Vênus é muito rica nesse elemento químico. Então, por isso, lá é muito mais quente. Deu para entender que quanto mais carbono tiver aqui, quanto mais gás carbônico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, todos esses gases, quanto maior a quantidade deles aqui, mais quente o nosso planeta vai ficar. Então, já estudamos a composição da nossa atmosfera e a quantidade de carbono na sua composição natural é muito baixa. Porém, as atividades humanas, principalmente após a Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis nas indústrias, nos transportes, a queima de florestas, a intensa produção agropecuária, têm emitido diversos gases como o dióxido de carbono, que se acumulam na atmosfera da Terra, aumentando o efeito estufa. Esses gases impedem que uma parte do calor seja devolvida ao espaço. Assim, temos um aumento anormal da temperatura da Terra, gerando aquecimento global. Então, aqui representados os gases que aumentam o efeito estufa. O nosso planeta parece ter uma defesa natural para isso, já que as árvores e as algas marinhas, né, o fitoplâncton também, que são microalgas marinhas, retiram gás carbônico do ar para produzir seu alimento através de um processo chamado fotossíntese. Então, quanto mais árvores e mais algas a gente tiver, menos gás carbônico vai ter no ar, já que para produzir o próprio alimento eles precisam retirar gás carbônico do ar. Porém, com a poluição dos oceanos e a destruição das florestas, esse processo está comprometido, o que se torna mais um fator de impacto para a intensificação do efeito estufa. Entendeu a importância de preservar as florestas? E a maior floresta do mundo está aqui, no Brasil, é a floresta amazônica. A cada dia, milhares de quilômetros são queimados, liberando monóxido de carbono para a atmosfera, sendo que a árvore em pé retira o carbono do ar. Parece estupidez queimar essas árvores, né? E mais uma coisa importante aqui, já que a gente está falando de floresta amazônica, para quem mora aqui no Sudeste, se imaginar no globo terrestre, né? O Sudeste do Brasil, ele está na mesma direção que outros desertos na mesma região do planeta, né? Na África, na Austrália, por exemplo. Por que a gente não é um deserto? Graças à floresta amazônica. Tem uma grande quantidade de água evaporando lá diariamente que sai da transpiração das árvores. E aí se formam muitas nuvens de chuva. São os famosos rios voadores. E aí o que acontece? Graças às correntes de ventos e tal, essas nuvens vêm abastecer o Sudeste com as chuvas. Então, boa parte da chuva do Sudeste vem lá da floresta amazônica. Se não tiver floresta amazônica, é bem capaz de a gente virar um deserto também. Mais motivo para a gente preservar essa floresta. E as consequências do aquecimento global.
Vamos a algumas delas: o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, a alteração do regime das chuvas, inundações e a redução da biodiversidade são as principais consequências do aquecimento global, o que pode provocar impactos significativos na produção agrícola e no equilíbrio dos ecossistemas. Por hoje é isso, pessoal. Beijo, até a próxima aula.